Silencie um pouco a mente, respire e receba. A mensagem que se abre agora fala de prosperidade como um estado de consciência, não como algo externo a ser conquistado. O que se revela é que nada acontece fora. Tudo nasce dentro, no campo invisível onde pensamentos, crenças e hábitos se organizam antes de virar realidade. Veja a consciência como um grande campo vivo, pulsante, onde o consciente, o subconsciente e o inconsciente se entrelaçam o tempo todo. Nesse campo, cada escolha já foi ensaiada milhares de vezes. Nada é aleatório. O que você vive hoje é a repetição silenciosa de comandos antigos que continuam sendo executados sem que você perceba. A imagem que surge é a de alguém dirigindo por uma estrada conhecida. O corpo sabe o caminho, as mãos giram o volante sozinhas, e quando se percebe, já chegou. Assim funciona a mente. O subconsciente dirige quando a consciência se ausenta. Ele não questiona, apenas repete. Ele não cria, ele executa. A canalização mostra que prosperar exige coragem para interromper o piloto automático. Exige presença. Exige atravessar o desconforto de não reagir como sempre reagiu. Mudar hábitos mentais não é rápido porque não é superficial. É uma reprogramação profunda de frequências internas que foram reforçadas ao longo de uma vida inteira. A orientação é clara e firme. A mente precisa ser conduzida. Se deixada solta, ela entra em entropia, perde energia, cria ruído, repete medo, escassez e desgaste. Pensamentos negativos não são apenas ideias. Eles drenam força vital. São como vazamentos invisíveis de energia psíquica. Por isso, a consciência pede disciplina amorosa. Não repressão, mas comando. Quando um pensamento desalinhado surgir, não dialogar com ele, não alimentá-lo. Apenas reconhecer e dizer, cancelado. E imediatamente escolher outro estado, prosperidade, gratidão, realização, alegria. No início, isso exige esforço, atenção constante, presença ativa. Mas a mensagem traz esperança. Tudo que é repetido se transforma em hábito. E o que vira hábito deixa de exigir esforço. Em 21 dias, um novo caminho neural começa a se consolidar. Em pouco tempo, a mente passa a escolher o positivo sem nem perceber. O subconsciente aprende. Ele sempre aprende. A canalização continua lembrando. A prosperidade não começa no dinheiro, começa no comando interno. Quando a mente aprende a sustentar ordem, clareza e intenção, a realidade responde. Porque a consciência não apenas observa o mundo, ela o cria, instante após instante. Confie no processo. Persevere. Você não está mudando apenas pensamentos. Está mudando a frequência de quem você é. A frequência se aprofunda. E a mensagem segue com mais clareza agora. O que se revela é que toda informação chega como onda. Nada entra de forma sólida. Tudo vibra primeiro. Quando uma nova verdade se aproxima da energia de alguém, ocorre um momento decisivo, a interferência construtiva. É quando o pico de uma onda encontra o pico de outra. Nesse instante, a consciência reconhece, ressoa, lembra. A informação poderia ser integrada ali, sem esforço. Mas é exatamente nesse ponto que o ego desperta. Veja o ego como um guardião antigo, programado para manter tudo como está. Não porque seja mau, mas porque teme o desconhecido. Quando a onda da nova informação começa a percorrer os microcaminhos da mente, passando pelos microtúbulos das sinapses, levando possibilidades de expansão, o ego emite uma onda contrária. Uma frequência de contenção. Uma ordem silenciosa de pare. E a assimilação é interrompida. A canalização é muito clara. O ego tem poder absoluto sobre a mudança. Nenhuma informação, por mais elevada que seja, consegue se instalar se a pessoa não quiser. Não há força externa capaz de ultrapassar uma crença protegida. Quando não existe permissão interna, a única atitude possível do universo é aguardar. Esperar o momento em que a alma esteja pronta para abrir espaço. A prosperidade, então, se mostra não como prêmio, mas como consequência direta do alinhamento com as leis universais. Assim como um avião não discute a aerodinâmica, ele respeita ou não voa. A vida também não negocia com a consciência. Ou você se organiza internamente de acordo com as leis do fluxo, ou a realidade simplesmente não decola. Não é punição. É física sutil. É coerência. A onda sempre tenta entrar. Sempre. O universo é abundante por natureza. Mas quando a pessoa fecha o campo, por medo, apego ou identidade, essa mesma onda retorna, fica em suspensão, e tudo parece atrasar. Não porque esteja errado, mas porque está bloqueado.
E então surge a pergunta-chave da canalização, quase como um espelho. Quais crenças ainda se levantam contra a prosperidade? Tabus antigos. Preconceitos herdados. Culpa por crescer. Medo de se destacar. Raiva acumulada. Inveja negada. Ciúmes disfarçados. Ódio não resolvido. Apego à zona de conforto. Identificação com a escassez. Cada uma dessas frequências age como um amortecedor de onda. Elas não destroem a informação, apenas a paralisam. A mensagem se eleva quando fala do co-criador consciente. Esse estado não é esforço, é esvaziamento. É o estado de Buda, onde o ego já não governa. Não há interesses pessoais, não há necessidade de provar, competir ou possuir. Há apenas serviço, presença e alinhamento. Nesse nível de consciência, nada interfere no fluxo. A onda entra, atua, cria. A criação acontece sem luta porque não existe resistência. A prosperidade se manifesta naturalmente porque não há conflito interno tentando bloqueá-la. O ser não cria para si, cria através de si. E quando isso acontece, o universo coopera plenamente. A canalização flui com uma verdade simples e profunda. Não é a onda que falha. É a permissão que ainda não foi dada. Quando o ego silencia, a vida flui. Quando a consciência se rende às leis do universo, tudo acontece no tempo exato. E quando não há mais nada tentando impedir, a criação se torna inevitável. A vibração agora se amplia, como se o campo se abrisse para algo maior, mais vasto, mais silencioso. A mensagem que desce é clara. Só existe uma onda. Não há fragmentação real. Não há múltiplas fontes. Tudo o que é, existe dentro de uma única pulsação viva. Essa onda é o todo. O princípio, o meio e o fim. Tudo mais são variações, modulações, frequências internas dessa mesma onda. Nada carrega informação fora dela. A imagem que se forma é simples e didática, como uma antena de televisão. O programa não está no aparelho, nem na tela. Ele viaja na onda. Se alguém deseja assistir a um determinado conteúdo, não pode escolher qualquer frequência. Precisa sintonizar a emissora correta. Não há negociação com isso. É física. É lei. Da mesma forma, a prosperidade, a limpeza de crenças, a instalação de novos hábitos, a expansão da consciência. Tudo isso viaja exclusivamente na onda do todo. Não existe um atalho. Não existe uma onda paralela. Não existe uma técnica que funcione fora desse campo. A informação só é transportada porque a onda existe. E a onda é única. A canalização afirma com firmeza. Não é uma crença, é um fato. Toda tentativa de usar a informação sem se alinhar à onda do todo é ilusão. Pode gerar movimento temporário, mas não gera transformação real. Porque só o todo sustenta a mudança. E então o ponto sensível retorna. O encontro entre a onda e o ego. Quando a onda do todo chega, trazendo informação pura, ela encontra muitas vezes um campo fechado. O ego resiste porque não aceita o todo. Aceitar o todo não é um gesto simbólico. É uma mudança radical de referência interna. É deixar de viver a partir do eu quero para viver a partir do o que flui. Ser igual ao todo completamente leva tempo. Vidas, talvez. Mas a canalização diz algo profundamente compassivo. Não é preciso ser tudo, basta ser um pouco. Quando esse pouco é alcançado, algo muda de forma irreversível. O sentimento dominante passa a ser amor incondicional. Não como conceito, mas como estado natural. Nada mais precisa ser defendido. Nada mais precisa ser provado. O medo perde a função. A luta perde o sentido. E tudo mais, simplesmente acontece. A prosperidade surge como consequência. A abundância se organiza sozinha. As oportunidades aparecem sem esforço. As relações se alinham. A vida entra em coerência. A canalização reforça. Tudo o que existe de bom no universo é efeito de proximidade com a frequência do todo. Não há exceções. Quanto mais a pessoa aceita a vontade do todo, e age em sintonia com ela, mais se torna co-criadora. Não porque força a realidade, mas porque não há bloqueia. As benesses não vêm de fora. Elas fluem de dentro do alinhamento. E a mensagem final desta etapa vem quase como um lembrete amoroso, mas inquestionável. Tudo que pode ser recebido vem do todo. Tudo o que se manifesta nasce da sintonia. Quanto menos resistência, mais fluxo. Isso não deveria causar dúvida. A onda sempre esteve aí. A única escolha real é:
sintonizar ou resistir. E quando a sintonia acontece, o resto deixa de ser busca e passa a ser consequência. A frequência agora se torna absoluta. Não há mais camadas intermediárias. A mensagem vem direta, sem adornos, quase como um lembrete impossível de ignorar. O que se revela é simples e definitivo. Para que a transformação aconteça, não pode haver resistência alguma. Nenhuma. Nem consciente, nem sutil, nem disfarçada de dúvida. Quando a totalidade da onda é absorvida, a mudança não é progressiva. Ela é instantânea. Não leva meses, não leva anos. Acontece em nanosegundos. Ou a pessoa aceita, ou não aceita. Não existe meio termo no nível da onda. A hesitação já é resistência. A tentativa de controlar já é bloqueio. A transformação não depende do tempo, depende apenas da permissão total. A canalização aponta algo que deveria ser óbvio, mas foi encoberto pelo excesso de ruído mental. A existência do todo é evidente por si mesma. Basta olhar para a própria estrutura da realidade. A mecânica quântica já mostrou isso. O vácuo quântico não é vazio. É um oceano infinito de energia pulsante que sustenta absolutamente tudo. Toda matéria emerge desse campo. Tudo que é sólido nasce do invisível. Quarks, partículas, forma. Tudo surge dessa energia primordial, mediada pelo bóson de Higgs. Isso não é crença espiritual. É fato científico. O ponto que a canalização destaca é outro. A ciência descreve o fenômeno, mas não se permite tocar no significado do fenômeno. Ela mede, calcula, observa, mas não pergunta o que isso é em essência. Essa pergunta foi deixada para filósofos, metafísicos, teólogos. E é justamente essa separação que gera resistência. Quando ciência e espiritualidade se reconhecerem como expressões do mesmo princípio, o mundo mudará. Não haverá mais conflito entre razão e consciência. Será uma coisa só. E a mensagem é contundente. Em todo o planeta verdadeiramente avançado do universo, essa separação não existe. Então tudo se reduz novamente ao essencial. Ou a pessoa permite que a transformação aconteça, e se aproxima cada vez mais da frequência do todo, ou escolhe o caminho longo, denso, difícil e repetitivo. Não porque o todo castiga, mas porque a resistência cria atrito. E a canalização faz as perguntas que ninguém pode responder por você. Qual é o problema em me tornar o mais próximo possível do todo? O que exatamente eu acho que vou perder? Por que fujo? Por que resisto? Por que não posso fazer a vontade do todo? E então as perguntas mais profundas, aquelas que revelam tudo. Qual é a minha concepção do todo? Eu tenho medo do todo? Eu acredito que o todo é amor? Ou algo que controla, pune ou retira? Como imagino que o todo se comporta comigo? O que, no fundo, espero dele? A canalização é clara ao encerrar este ciclo. Essas são as questões fundamentais da prosperidade, da expansão e da vida como um todo. Enquanto elas não forem respondidas com honestidade interna, a pessoa continuará bloqueando a onda que tenta entrar. E cada bloqueio não impede o fluxo, apenas adianta o sofrimento e atrasa a realização. O todo não força. O todo não invade. O todo apenas emite a onda. A decisão sempre foi, e sempre será, receber ou resistir.